Nessa oportunidade também gostaria de saudar os irmãos da Defs TV, irmão Tairone, que sempre prepara os vídeos, Deus abençoe, porque sempre que eu estou ali viajando, eu clico aí no Facebook ou no YouTube, e você que ainda não fez, tem um canal da Defs TV, alguns vídeos das pregações, e é sempre um prazer, né, estarmos sendo ministrados pela palavra do Senhor. Profeta Daniel, capítulo 1, verso 8, e eu vou estar usando como base apenas a parte A do versículo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e os manjares do rei. Amém? Diz ali na versão revista corrigida: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Até aqui. Meus irmãos, eu gostaria de meditar nesta noite sobre o seguinte tema: uma vida com propósito. Nosso Deus é um Deus de propósitos. Ele não faz nada por acaso. Deus é um Deus que não nos colocou neste mundo à própria sorte. Deus faz tudo com propósito, e tudo que Deus faz é bom. Veja que uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. É como um alimento que não tem sabor. É como um instrumento que não sai o som. Deus nos colocou aqui com propósito, e Jó expressou isso muito bem, no capítulo 42, versículo 2, que ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O escritor A.W. Tozer, no seu livro O Propósito do Homem, ele diz: Deus jamais faz alguma coisa sem antes ter um bom propósito. Ele é inteligente, e esse dom divino é visto em cada aspecto daquilo que ele criou, pois tudo na criação tem um significado. O propósito para o qual fomos criados é adorar a Deus e desfrutar da sua presença eternamente. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é a finalidade de você estar aqui nesta noite? Adorar a Deus. Mas veja que uma das grandes inquietações humanas é justamente saber de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. A ciência busca responder essas coisas, mas a palavra de Deus já nos traz essa resposta, que nós viemos de Deus, estamos aqui para louvar a Deus e retornaremos para Deus. O jovem Daniel sabia muito bem qual era a finalidade da sua existência, e ele, como os irmãos certamente conhecem a história dele, os primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel narra essa história, dizendo que ele foi de Judá, a nação que foi cativa por Nabucodonosor, e foi para a Babilônia, um dos jovens selecionados. E Daniel então sabia que ele não era da Babilônia, ele sabia de onde ele era, ele sabia a sua história, e ele foi selecionado como um dos jovens, e os irmãos conhecem bem a história bíblica, onde ele foi lançado com o objetivo de ser instruído para aprender acerca daquele reino babilônico, e lá servir ao rei, fazer aquilo que estava no propósito do rei. Mas veja, Daniel sabia de onde ele era, e portanto ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, uma vida com propósito, estudando a história de Daniel, eu tracei aqui 4 características de uma vida com propósito. E aqui nesse versículo está bem claro: uma vida com propósito é aquele que não se submete à conformidade do mundo. Uma vida com propósito é aquele que não vai ser como o mundo.
E como o mundo, de fato, é atraente para os humanos, como o mundo, de fato, tem tantas propostas para nos desviar daquilo que, de fato, é importante para nós. E, diante de desafios difíceis, você vai identificar aqui em Daniel 2 aspectos importantes para ele não ser como o mundo. Primeiro aspecto, Daniel tinha convicção de quem ele era. Ele tinha certeza de quem ele era. E em segundo lugar, Daniel teve coragem para se posicionar. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis e todos nós sabemos disso. E nós somos assediados para gerar dúvida do nosso coração acerca da fé. E nós cantamos aqui nesta noite hoje, de uma certeza que o nosso Deus vive para todo sempre. A cruz está vazia, Ele brevemente voltará. Ei, você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Você tem essa certeza no teu coração que o teu Deus brevemente virá? A vida de fé é uma vida de convicção, é uma vida de certeza. O Evangelho de João, no capítulo 17, a oração do Mestre, ele orou por nós. E o capítulo 17 de João, os versículos de 15 a 16, trata um pouco dessa oração que diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Diante deste mundo cheio de atrações, cheio de assédios, você precisa ter uma certeza: você não é daqui. Você tem uma pátria que não é aqui. Ei, o teu olhar, os teus desejos, o teu propósito não é viver aqui. O teu propósito vai muito além desta vida terrena, desses bens materiais. O teu propósito é viver uma vida de felicidade com Deus eternamente. Mas, irmãos, convicção não é apenas desejar ser alguma coisa. Convicção é saber quem você é. E o escritor Paul Tripp, do livro A Idade da Oportunidade, ele trata muito bem sobre essa questão de convicção. E ele fala que a convicção que não é vivida, que não dirige a sua vida, a minha vida diária, não é convicção verdadeira. Se meu coração conhece, entende, reconhece e submete ao que é certo, isso será definitivamente percebido nas minhas decisões que tomo no dia a dia. Sabe, a tua convicção acerca da tua fé, você vai ser experimentado no dia a dia. No dia a dia, em coisas aparentemente simples. Veja que na história de Daniel, ele foi submetido a um questionamento acerca da fé em algo completamente corriqueiro por todos nós. Era uma situação de desfrutar de um manjar, de um banquete, de algumas comidas. E a grande questão aqui não é o fato do alimento em si. E você sabe da história, Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar, não experimentar os manjares do rei. E por um tempo ele foi alimentado por legumes, verduras. E posteriormente ele foi submetido ao teste. Mas o fato que eu trago para vocês é: será que Daniel passou todo o tempo da Babilônia comendo legumes e verduras? Será que todo o tempo Daniel ficou submetido a essas restrições alimentares? Ou ele enfrentou um desafio de fé naquele momento? E quantas vezes eu e você passamos por testes de integridade, não necessariamente pecados, não necessariamente uma oportunidade de pecar, mas são testes que nós somos submetidos, que desafia a nossa fé, que desafia o nosso compromisso com Deus. Um dia desse, um colega do trabalho virou para mim: Marcão, eles me chamam de Marcão, meu nome é Marcos André, e na intimidade me chamou para, criando um ambiente
favorável. Ei, nós estamos aqui com os bilhetes da Mega Sena da virada. Você quer participar? Ou melhor, todos vão participar. E aí, coloca o teu nome. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou crente. E crente não ganha em loteria. Para começar, se você me colocar no sorteio ou no bolão, a única certeza que eu tenho, sabe qual é? Que todo mundo vai perder. Então, se você quer ganhar, não me coloque. Crente não ganha em loteria, irmão. Crente vive por fé. Crente vive com convicção. Crente não vive na jogatina, na dúvida, no será que. Não, crente vive com certeza, convicção. Ei, você já tem a convicção que vai morar no céu? Você já tem a certeza que Jesus Cristo voltar, você sobe? Você já tem essa certeza que você não é deste mundo? Queridos, nós somos criados com um propósito de revelar Deus aqui neste mundo e vivermos com Ele para todo sempre. Mas para você se posicionar e dizer, eu não sou do mundo, você precisa também de coragem. E Daniel tinha coragem. E a coragem, ela sempre vai ser requerida diante de um desafio. É diante do desafio que você é requerido acerca da sua coragem. Lembra da história de Gideão? Gideão e os 300? Nós sabemos muito bem. Quando ele falou, os covardes que recuem, foi mais de 10 mil que recuaram. Coragem é diante de um grande desafio. Ei, coragem para se posicionar diante de uma pressão extrema. Todos os colegas participavam. E eu falei, não, eu não participo, eu vou perder. Eu assumo o ônus aí, eu vou perder, então não me coloque. Coragem. Observe o Salmo 1. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, coragem, sabe para quê? Para dizer não. Não para as propostas do mundo, não para as facilidades. Coragem para dizer não. E quantas vezes nós temos dificuldade em dizer não? Quanta dificuldade em dizer não? Porque o sim deixa você numa situação relativamente confortável. Nunca foi fácil dizer não. Já pensou que quer dizer não para um filho, para uma filha? Coragem para dizer não. E o salmista ele vai dizer, você vai ser bem sucedido se você disser não. Se você disser não. É aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, tenha coragem para dizer não. A sua vida é uma vida com propósito. Você está aqui para adorar a Deus e permanecer na presença de Deus para todo sempre. Meus irmãos, mas em segundo lugar, uma vida com propósito é uma vida que busca agradar a Deus. Agradar a Deus, a despeito de qualquer situação ou circunstância. Porque num primeiro momento Daniel disse, não, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Mas na segunda situação, o versículo 8, na continuação, diz assim, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E o versículo 12, na sequência do capítulo 1 de Daniel, vai dizer, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Agradar a Deus. Às vezes o agradar a Deus é muito simples. É água e legumes. Água e legumes. Às vezes o agradar a Deus é vir para a igreja. Agradar a Deus, enquanto você está sendo assediado para não frequentar os cultos, mas se distrai com outras coisas, agradar a Deus é orar um pouco mais, é ler mais um pouco a palavra de Deus. Que dificuldade de entender isso? É simples.
coragem, ou melhor, disposição para agradar a Deus. Aqui Daniel era só comer frutas, legumes e água. Simples demais. Irmãos, agradar a Deus é aquele que busca fazer a vontade de Deus, é sujeitar-se ao querer de Deus, é ter um coração voltado para Deus. Observe que o mestre nos ensinou acerca disso na oração do Pai Nosso. Ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. E aqui para nós, talvez a grande dificuldade nossa não seja nem a vontade de agradar a Deus. Eu acredito que todos nós temos. O problema é saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade? O que é que agrada a Deus? Qual é a vontade de Deus para você? E, às vezes, a vontade de Deus é simples, como eu disse, mas não está muito clara. Você não consegue perceber isso. E a vontade de Deus para você saber, deixa eu te falar uma coisa, é você andar na presença de Deus. Você só vai saber o que Deus quer se você estiver andando com Deus. É só andando com Deus e desfrutando desse caminhar com Deus que você vai descobrindo o que Deus quer para a sua vida, o que agrada ao Senhor. Porque aquilo que desagrada a Deus com relação a pecados, isso é muito claro e todos nós sabemos. A Bíblia define muito bem os limites acerca do pecado. Não matarás, não roubarás, né? Não adulterarás. Quem é que tem dúvida acerca disso? Quem é que tem dúvida que homossexualismo é pecado? Que isso desagrada a Deus? Não tem dúvida, irmão. Quem é que tem dúvida que idolatria desagrada a Deus? Não tem dúvida acerca disso. A Bíblia deixa muito claro. A Bíblia fala: ei, que os homicidas, os idólatras, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Então, quanto a isso, não tem dúvidas. Está muito bem definido. Ei, Deus não confunde a sua mente. Está muito bem definido. Muito claro. O problema são as questões de sabedoria, o nosso dia a dia. Como fazer um negócio, buscar de Deus uma direção acerca da compra de uma casa, quem sabe, né? É da vontade de Deus. Quem nunca parou com essa dificuldade, né? De saber se é da vontade de Deus uma proposta de trabalho? Quem nunca teve esse desafio e se inquietou em saber se diz um sim ou não? Saber se é da vontade de Deus mudar de cidade, saber se é da vontade de Deus mudar de casa, fazer um negócio, enfim. São situações do nosso dia a dia que nós precisamos de Deus, da orientação de Deus, para saber qual era a vontade dEle. E isso, é só andando com Deus. Buscar uma vida de intimidade com Deus. Buscar uma vida de comunhão com o Senhor. Deus vai se revelar com você, passo a passo, na sua caminhada. Se você está esperando uma palavra mágica, uma fórmula mágica para descobrir a vontade de Deus em todos os passos da sua vida, deixa eu te falar uma coisa: lê do engano. Deus não te revela tudo. Deus te revela passo por passo. Deus vai revelando à medida que você vai caminhando com Ele. E se você caminha com Deus, deixa eu te falar, Deus não te decepciona. Deus não te coloca em situações que vai te levar à destruição. O Senhor nos chama para uma caminhada de fé. Observe quando Ele chama Abrão. Ele chama Abrão, fala para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela. E aí Ele diz: e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro você sai. Depois que você começa a caminhada, Deus vai te revelando. É dessa forma, é caminhada de fé. Cada passo, cada atitude. Aí você convida Deus: Deus, o que eu faço? Deus, é da tua vontade?
E sabe, irmãos, impressionante, Deus fala. Impressionante, se você não sabia disso, Deus fala. Deus fala. Me permita compartilhar uma experiência pessoal. Há um tempo atrás, nós nos inquietamos, eu, Rose, com relação à venda da casa. Na verdade, nós passamos por uma situação um pouco difícil, naquela situação da Lava Jato, e a coisa apertou lá em casa. Né? Lá para 2014, 2015, teve um negócio de Lava Jato aí, você sabe muito bem, e o negócio arrochou. E a gente teve uma grande ideia. Que crente sempre tem grandes ideias, né? E tivemos uma grande ideia, vamos vender a casa. A gente vai vender a casa, vai ajustar o que tem que ajustar e vai para uma casa melhor. Tá? Sempre é assim. A gente vai dar um passo melhor e Deus vai abençoar esse negócio. Mas antes, vamos orar, né? Para saber se é da vontade de Deus. E sabe aquela oração que você faz já pedindo para Deus confirmar? Deus, eu quero vender a casa, é da tua vontade? E diz que sim. É mais ou menos assim. Deus, eu quero fazer um negócio, é da tua vontade, Senhor? Me fala que sim, por favor. É mais ou menos isso. Irmãos, nós começamos a orar. E nós temos o costume de fazer o culto doméstico. Chamar as meninas, eu tenho 2 filhas, Laura e Joana. Nessa época a Joana tinha da ordem de 7 anos. E no culto doméstico nós colocamos para orar, todo mundo ia orar um pouquinho só. E eu orava, a Rose orava, e depois Laura, e Joana começou a orar. Elas não sabiam o propósito daquela oração específica. E a oração de Joana, desde o primeiro dia, foi: Deus, guarda a nossa casa. Irmãos, na primeira oração, Deus abençoa a nossa casa. Ela só falava isso. E eu não consegui entender, nem consegui perceber. Irmãos, acredite, nós oramos e num momento depois, Deus revelou. Sabe quando Deus tira a venda dos olhos? Sabe quando Deus tira aquilo que está embaçado? Sabe quando Deus tira aquilo que está atrapalhando? E Deus revelou o nosso coração e nos deu entendimento. Ei, Joana está orando. E a oração dela é: Senhor, guarda a nossa casa. Eu falei: Rose, Deus não quer esse negócio de venda de casa, coisa nenhuma. Deus vai abrir uma porta de outro jeito. Deus vai abrir uma porta de outro jeito, eu não sei. Irmãos, acredite, foi uma pessoa lá em casa e que disse que estava com dinheiro na mão para comprar. Ela olhou para a casa, gostou, e quem resolve nesse negócio de compra é mulher, né? Foi o marido e a mulher. Ela disse: gostei da casa. Mas ela virou para a Rose e falou assim: minha filha, você vai mudar de cidade? Não. Aí ela falou: então, não venda a sua casa não, sua casa é muito boa para você estar vendendo. Você vai para onde? Deus usou o jumento. Irmãos, se você buscar de Deus a direção, Deus vai te conduzindo a passos de fé. Ei, a vida com propósito é uma vida que busca agradar a Deus. E se você buscar agradar a Deus, você não vai entrar em situações difíceis. Irmãos, deixa eu avançar. O problema é que a gente é assediado com muitas coisas. E às vezes isso acontece dentro de casa. Dentro de casa que eu falo, dentro da igreja. Essa situação de Daniel é relatada também no livro de Jeremias. Jeremias fala sobre o período do cativeiro da Babilônia. E lá nos capítulos 25, eu recomendo você ler 25, 26. Se puder colocar aí a projeção, Yudi, por favor. Capítulo 29 de Jeremias, a partir do verso 4. 29 de Jeremias, verso 4. Irmãos, nesse período da Babilônia, levantou-se um profeta chamado Ananias, o Azarias, que disse que o período do cativeiro duraria 2 anos. Profeta falso. E Jeremias, usado por Deus, ele falou: não vai durar 2 anos.
Vê como nós somos tendenciosos às coisas com facilidade. Jeremias falou, esse cativeiro vai durar 70 anos. E olha o que Jeremias disse, eu vou ler rapidinho. E já vai passando, Yuri, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuinais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 14, para finalizar. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Às vezes o mundo vem com propostas de facilidades. Ei, só são apenas 2 anos. Mentira do diabo. Se você anda com Deus, você vai saber a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu caminhar para o final. Mas uma vida com propósito é uma vida que busca abençoar. Daniel, ele recebeu de Deus a condição de interpretar sonhos, e nós sabemos disso. Nabucodonosor colocou Daniel e os magos numa situação muito difícil, porque ele teve um sonho, queria a interpretação do sonho, mas o rei nem sabia, nem lembrava o sonho que tinha sonhado. Veja que situação complicadíssima. Então Daniel foi chamado para interpretar o sonho. E mais do que isso, receber de Deus a revelação de que sonho era. O problema é que o rei tinha condenado todos os magos sábios condenados à morte. Todos iriam morrer. E Daniel, o texto diz, no capítulo 2, versículo 17 e 18, do livro de Daniel, vai dizer assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios. A história vocês conhecem muito bem. Deus respondeu. Deus disse a Daniel qual era o sonho do rei. Revelou acerca do sonho. E o Senhor fez tornar aquilo que seria maldição e bênção. Mas o que me chama a atenção aqui é o versículo de número 24, ou melhor, 23 e 24 do mesmo capítulo. Daniel orou da seguinte forma: ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei o tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Preste atenção nisso aqui. Então entrou e disse-lhe assim, palavras de Daniel:
não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Queridos irmãos, Daniel recebeu de Deus a revelação acerca do sonho. Ele poderia muito bem ficar com essa revelação para ele e pedir para o rei: não mate Daniel e os meus amigos Ananias, Azarias e Misael. Ele poderia fazer isso, mas ele virou para o rei e falou: não mate os sábios da Babilônia. Ei, você foi chamado para abençoar. Você foi chamado com o propósito de ser uma bênção na sua casa, na sua família, na sua igreja. Você foi chamado para abençoar. Tem muita gente que quer a bênção de Deus. Irmãos, quantas pessoas passam por um problema no lar, um problema conjugal, e vai pedir conselho a um e outro, e a pessoa viva: não, se ele fez isso, pode chutar o pau aí da barraca, como dizem por aí, né? Pode pedir o divórcio, pode desfazer. Ei, você foi chamado para abençoar. Ei, expresse palavras de bênção, expresse palavras de bênção na tua casa. O teu filho está desobediente, abençoa o teu filho. A tua esposa está rixosa, ora por ela, abençoa a tua casa. Deus te chamou para abençoar. O Senhor Jesus, olhando para nós, falou, né? Ele não viu nenhum sequer digno de salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Antes de você exigir bênção, ei, se coloque na posição para abençoar. Mas o quarto propósito, ou melhor, a quarta característica de uma vida com propósito, é aquele que tem como propósito tornar o nome do Senhor conhecido. Você não está aqui, irmão, para ser famoso. Você não está aqui para ganhar aplausos dos homens. Você não está aqui para ser o mais bem-sucedido na área financeira. Não. Você não está aqui para ser reconhecido por todos. Não. Propósito da tua existência, uma vida com propósito, é uma vida que busca tornar o nome do Senhor conhecido. Daniel respondeu ao rei e disse: podes tu fazer-me saber o sonho? Ou melhor, o rei disse a Daniel: podes tu fazer-me saber o sonho que vi? A sua interpretação, versículo 26 e 28 do capítulo 2 de Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir, ó rei. Mas há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus. A mensagem de Daniel foi tornar o nome do Senhor conhecido naquela nação pagã. Há um Deus nos céus que revela os segredos. Se você vive uma vida com propósito, você não vai se furtar de anunciar que há um Deus nos céus, na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver. Você foi chamado para falar: há um Deus nos céus.